Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. E agora vamos iniciar aqui as questões voltadas para como é que esse ingresso, né, a passagem de Saturno em Aquário nesses anos, né, que vai de 2020 até 2023, vai incidir sobre cada um dos 12 signos. Gente, o que eu vou falar a partir de agora é um conjunto de coisas que são generalizações, são focadas abertas, são bem, se pretendem com alguma precisão, mas para ter precisão forte, firme mesmo, é preciso que você, cada um, agende o seu mapa astrológico, sua leitura de previsões com um astrólogo de sua preferência, para que você possa ter essas nuances e detalhes que eu não poderia dar aqui numa visão mais ampla. Ok? Então vamos lá, vamos começar lá com o signo de Áries. A passagem de Saturno em Aquário, para quem tem ênfase no signo de Áries, vai ser uma coisa muito interessante, porque durante esse tempo todo, tudo que o planeta vai fazer para essas posições nesse signo, né, será um processo de favorecimento, de facilitação daquilo que promove consolidações, estruturas, respeitabilidade e, mais ainda, tudo aquilo que eu falei sobre colaboratividade e a inserção no meio de maneira respeitável, considerável, sólida, durável, consistente, com apoio de terceiros, desenvolvendo brilhantismo intelectual, uma lógica profunda, e isso tudo vai estar favorecendo os arianos, pelo menos no que tange ao trânsito de Saturno. Lembrem que cada vez que a gente está falando de um signo, a gente está falando de uma variável só e você precisa ver seu mapa. Já para os taurinos, né, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, etc., e várias outras ênfases em Touro, essa passagem em algum momento ou em vários momentos dessa passagem até 2023 pode ser um pouquinho complicada, né? Você não vai ter tudo isso 24 horas por dia, todos os dias de cada ano, mas nesses pontos focais em que o Saturno faz quadratura, né, com esses pontos, você pode ter impedimentos, obstruções, esforços que você faz uma gana danada e o resultado é menor do que o esperado. Tem que ter uma capacidade de recuar um pouquinho mais, tem que ter paciência. Isso aí é o grande teste, o grande momento, a oportunidade até para desenvolver uma paciência que é tudo bem, taurinos já possuem isso já naturalmente. Só que a tendência é isso te exigir um pouquinho mais de paciência. Normalmente as coisas que você resolve em uma semana, duas, você pode levar aí um mês, dois para resolver. É a hora em que não se pode confrontar autoridades, não se pode colocar na frente de quem tem alguma hierarquia, algum poder, ou quem já está estabelecido, porque sofre-se algum tipo de represália ou repulsa. Mas fiquem calmos, vocês vão ver que taurinos e escorpianos vão passar por essa quadratura de Saturno com alguma coisa que estejam nesse signo ao longo de todo esse período. Mas fiquem calmos, porque não é só isso que vai acontecer com você, tem outros fatores que podem ser compensadores. Então fica aqui a dica para não se apavorem, não exagerem nas prevenções e não fiquem exageradamente também muito rabugentos, porque trânsito de Saturno difícil pode dar uma rabugice danada, por pouca coisa. O Saturno em Aquário, para quem tem ênfase em Gêmeos no mapa, é sensacional. Tudo aquilo que também já foi falado ali para o Áries pode se multiplicar ainda para os Gêmeos, né? Dando credibilidade intelectual, aumentando ainda mais o networking, né? Fazer a criação de amigos, da participação de equipes, formando laços que podem ser muito duráveis, inclusive os laços com pessoas com quem se quer levar a vida, né? Laços afetivos, contratos muito bem feitos. Então é uma fase realmente muito promissora para quem tem alguma ênfase em Gêmeos. Eu vou repetir,
Vale isso para quem tem o Sol em Gêmeos, a Lua em Gêmeos, o Ascendente em Gêmeos, vários planetas ali, talvez o meio do céu, quem sabe alguma questão com a sua carreira. Isso pode te melhorar muito a vida, pode te dar uma consistência e te tornar um referencial. É a hora em que os geminianos vão ficar mesmo brincalhões, como sempre são, como tendem a ser, né? Nem todos são, mas são bastante brincalhões, bem-humorados, podem ter a brincadeira bem dosada com uma seriedade muito grande e que lhes granjeará um respeito ainda maior das pessoas que o rodeiam. Para os cancerianos, Saturno em Aquário vai representar todo um período de ajustes, que podem ser aqueles que se referem à territorialidade, né, ao lar, ter que fazer reformas em casa, trocar de casa, aqueles que se referem à constituição da família, à saúde dos parentes, à própria saúde, a necessidade de reestruturação e de remodelamento na alimentação e no modo como você leva a vida, na estruturação emocional também, como é que a pessoa antecipa ou deixa de antecipar problemas, que são uma característica muito canceriana também. O Saturno em Aquário para os cancerianos vai exigir que se saia um pouquinho mais da casca, né? Que é uma prova, né? Que olha, o ajuste é confrontar seus medos, sua timidez, sua necessidade de estar sempre envolvido em uma redoma de proteção, com uma necessidade maior do que apenas o indivíduo ou o seu núcleo familiar, o núcleo mais imediato. É uma maneira, uma oportunidade até de ultrapassar essa zona de conforto. Para Leão, a passagem de Saturno em Aquário vai fazer com que Saturno esteja oposto, né? O Aquário é o signo oposto a Leão, e 180 graus de distância, literalmente. E pode fazer com que haja as situações, que eu vou botar um aspas aqui, porque eu vou falar figuradamente, as situações de motim, né? Que a pessoa tem que, às vezes, aprender a ceder durante uma fase como essa. É outra ênfase de signo que pode sofrer com atrasos, obstruções, bloqueios, mas sobretudo com oponências com relações a outras pessoas que detenham tanto carisma, originalidade e autoridade quanto o indivíduo, ou até autoria, né? As oponências que isso pode despertar, também com sistemas já pré-estabelecidos, instituições que se pretendam estruturadoras da vida social, em confrontação com qualquer inovação que o indivíduo, né, leonino ali, vai ter durante a fase. Vai ser preciso um bom esforço de diálogo e de cessão, né, vai ter que aprender a se dobrar um pouquinho, vai perder um pouquinho do seu carisma, né? Isso é provisório. Como eu disse antes, não há isso acontecendo 24 horas por dia, todos os dias do ano, apenas em pontos focais. Você vai precisar localizar isso no seu mapa. Mas quem tiver alguma coisa em Leão no mapa vai sentir isso acontecendo firmemente, né, contundentemente. Saturno em Aquário para a Virgem vai exigir uma iniciativa de saída daquelas rotinas, mas de uma maneira meio abrupta. A pessoa não consegue planejar com muita facilidade, não. E justamente, né, Saturno é um planeta que é tão ligado à estrutura, regras, normas e horários e tempos estabelecidos, mas está em Aquário, e em relação ao signo de Virgem, qualquer ênfase que você tiver, vai exigir um jogo de cintura que muitos virginianos às vezes têm dificuldade de desenvolver. Mas virginiano, desenvolvimento para tudo, né? Então vai ser o período de desenvolvimento de metodologias para situações inusitadas e fora da expectativa, criando estruturas, criando modelos novos fora dessa também zona de conforto. Vai ser outro signo que vai precisar, né? O Virgem já faz isso sem ninguém precisar pedir, né? Mas vai precisar rever a alimentação, fazer exercícios, né? As pessoas muito intelectualizadas não gostam muito, gostam só de geralmente, né? Nem todo mundo, mas gostam mais de estudar, ler, né? Conhecer, mas vão precisar fazer alguma atividade física para melhorar a saúde. E sobretudo as pessoas que passaram dos 50, né, estão chegando aos 60, vão precisar um pouquinho mais. Então, para quem tem alguma ênfase em Virgem, vai ser a hora de fazer uma série de revisões na saúde, como se isso aí fosse novidade para virginiano, né? Mas vale a pena, porque os resultados podem ser mais promissores e há um prolongamento aí
da vida e da eficácia. Para Libra, de um modo similar ao que eu já falei sobre Gêmeos, isso é um período realmente muitíssimo promissor. Todo o período até 2023 há um favorecimento tanto em nível intelectual, né, com o acréscimo de conhecimentos, com o ganho de credibilidade por causa da expressão, da exposição dos talentos intelectuais, das capacidades de fazer convergências e coerências e, claro, como estamos falando de Libra, a habilidade de estabelecer elos, pactos, contratos, associações e uniões duráveis de todo tipo, ou apaziguamentos ainda duráveis, também é tão forte quanto o que eu já mencionei ali para Gêmeos. Só que é mais interessante ainda para Libra no sentido de formar um elo entre o individual, que por exemplo um casal, uma parceria, ter uma disseminação das suas ideias e uma participação ainda maior dos grupos de afinidade que pertencem, né, que fazem parte de ambas as partes, de cada uma das duas partes existentes. Quem tiver ênfase ali em Libra e em Gêmeos pode estar num momento de mudança de status para cima, né? Normalmente isso pode se dar por via casamento ou uniões estáveis, ou através de uma promoção, de uma mudança de modo de um mundo, rotular o indivíduo e o classificar, o certificar. Para Escorpião, como eu havia dito ali para Touro, né, estamos falando de um signo para o qual Saturno, passando em Aquário, vai enviar o aspecto difícil, que é a quadratura. E isso significa que podemos ter aí algumas dificuldades com amigos, com grupos de afinidade. Vai ser preciso fazer mais esforços. Muitas vezes o escorpiano, que tem uma perseverança tão grande, pode necessitar recuar de algum intento ou de alguma certeza, de alguma coisa que preze muito, né? Precisa desapegar um pouco. É uma fase que exige desapego durante esses 3 anos. Mais uma vez vou dizer, não é 24 horas por dia, todos os dias do ano, o tempo todo. Pontos focais, né? No mapa individual a gente vê quando é que ocorrem esses pontos focais e consegue se preparar melhor. Mas já saiba que durante esse período até 2023 esses pontos vão ser ativados, e dessa maneira que gera obstruções, atrasos, bloqueios e algumas inadequações. Alguns escorpianos podem ter problemas ali com o aparelho reprodutor, podem ter que fazer alguns exames médicos para melhorias. Outros vão ter pequenos problemas ali envolvendo filhos ou processos criativos, autorias. Outros ainda vão precisar reformular todo o círculo de amizades ou os vínculos que fazem com grupos e associações. Para Sagitário, a passagem de Saturno em Aquário é tão boa quanto vai ser para os arianos. E é muito interessante que isso dá tanto para o Áries quanto para o Sagitário uma percepção muito boa assim, não é que aumente o tato no sentido libriano da coisa, de todo mundo fica cheio, né, tão cheio de dedos e cordial demais. Vamos continuar vigorosos, poderosos, sinceros, às vezes sincericidas. Tem gente que não gosta que eu diga que é sincericida, mas signo de fogo tem essa tendência, às vezes escapa, porque são muito autênticos. Isso é uma virtude. Só que o sincericídio é uma virtude que fica fora do lugar, né? Coisa que atrapalha um pouquinho. Então tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas durante uma fase como essa, as pessoas ficam mais sóbrias, ficam mais lúcidas. Então, tanto Sagitário quanto Áries vão ganhar uma lucidez muito grande intelectual. Tanto um quanto o outro podem ter esse brilhantismo intelectual granjeando respeitabilidade pela forma como colocam as coisas de maneira ponderada, ficam mais ponderados, são estimulados por amigos e por grupos de afinidade ou por gente que solicita seus talentos previamente adquiridos a serem disponibilizar isso e colocá-los de maneira sistemática, talvez legitimada. Não vou me espantar nem um pouquinho se os sagitarianos também mudarem de status para melhor, né? Muitos deles vão se formar associações, vínculos, pactos e contratos também, como a gente já falou ali no livro. Talvez alguns casem, né? Muita gente pode se sentir compelido a casar, outros a formar pactos e contratos muito bem estabelecidos, e sobretudo se isso for com pessoas ligadas a associações e os grupos de apoio, fraternidade, clubes que eu já venho mencionando há algum tempo. Vai ser hora dos Sagitários
darem consistência a muitas imaginações, sonhos e grandes projetos e metas que tinham na cabeça. Vale dizer que isso também vai valer para os arianos, né? Muita coisa vai funcionar e vai andar de vento em popa, porque vai ter estrutura. Quando não tem estrutura, as pessoas com quem se relaciona, né? Então esses dois signos se relacionam, podem ajudar, podem prover, eles vão ter um índice de colaborativismo muito bom e vão sair daqueles focos do próprio umbigo, né, do ego, para olhar ao redor, né, para onde estão, e tanto eles colaboram quanto recebem colaboração. Já para Capricórnio, a passagem de Saturno em Aquário é uma necessidade, uma tentativa, um esforço muito interessante de abertura, né, até de confrontação de alguns dos seus medos, ou um desenvolvimento da sua zona de conforto. Vimos isso quando falamos um pouco dos cancerianos, né, com relação aos imóveis, à família e a outras situações que possam mantê-los dentro desse círculo de proteção. Para Capricórnio é um desenvolvimento, é a consideração também de outras possibilidades que não aquela que ele já considerava seguras, estabelecidas, corretas, que todo mundo comprovou e tudo mais. Então é a hora em que os capricornianos, os 3 anos em que os capricornianos podem abrir um pouco mais seus horizontes, suas perspectivas, sobretudo com o contato e a flexibilização diante das ondas coletivas, das necessidades que trespassam, que ultrapassam o modelo repetitivo e fundamental que é tão seguro e tão certo ao qual eles estão habituados. É época de relativizar, viu, Capricórnio? Relativiza, relaxa um pouco e delega um pouco. Vai ser muito mais interessante, muito mais satisfatório, você vai ter muito mais resultados. Saturno em Aquário para aquarianos, né? Quem tem ênfase em Aquário. Ao longo dos anos, ao longo dos 3 anos aqui à frente, temos uma tendência redutora de alguns grandes sonhos, expectativas e esperanças, mas essa tendência redutora é também uma tendência realizadora. É a hora em que o sujeito, mesmo muito maduro, já até idoso, torna a construir uma série de sistemas e de mecanismos também de amadurecimento para colocar as coisas que almeja, que deseja, que quer compartilhar com todos os demais em prática. Então, para isso, vai precisar abdicar de algumas coisas. Não que Aquário não tenha facilidade em abdicar. Aquário, apesar de ser, assim, a despeito das descrições comuns que se dá, que é todo fraterno, maravilhoso, é fraterno, é maravilhoso, é tudo isso que se diz, só que é também muito individualista, o que também é muito interessante. Isso não é defeito, não, mas é um leão ao contrário, né? É um leão virado do avesso. Então, pegar aquela coisa individualista, que apesar de Aquário conseguir ceder muito, assim, o aquariano, aquele estereótipo de almanaque, aquele que é idealizado pelas mídias, é aquele que se eu tiver que morrer para que essa grande coisa possa se estabelecer, eu me entrego com satisfação e vou ter meu nome marcado na posteridade. Vai ser lindo, maravilhoso, serei uma beleza. Eu não tenho problema com relação a isso. E não é assim, até resvala um pouquinho no simbolismo do peixe, que é o do mártir, né? Nesse caso é assim, tudo em prol do ideal. Tudo em prol do ideal. O ideal fala mais alto. É claro que isso aí é o aquariano de almanaque, aquele que é idealizado. Mas em termos de seres humanos, ainda assim, vamos ver as grandes ideias, as grandes coisas, pedindo alguma renúncia de um ponto aqui, outro ponto ali, para que elas possam ser aplicadas logo de uma vez, não tenham que ser colocadas tão à frente no tempo. É um período de muita responsabilidade, de muito esforço, trabalho pra caramba, né? É a hora em que a disciplina vai falar mais alto. Atenção então quem tem a ênfase no Aquário para conseguir domar e direcionar melhor aqueles arroubos de criatividade, aqueles impulsos fortíssimos de insatisfação, contra a mesmice e contra ortodoxias. Vai precisar conter aquilo ali, não no sentido de aprisionar, mas conter para poder direcionar, para poder colocar no lugar certo. E isso não é uma coisa tão fácil, né? Vai precisar, talvez você possa compensar isso através de leituras e na frequência de grupos de pessoas que tenham também as mesmas ideias. Mas fique aí pensando que também
para quem tem aquário, assim, há uma densificação emocional, né? As emoções tendem a cair, né? A pessoa fica um pouquinho para baixo. Dá para tratar isso aí. Você fica meio deprimido. Saturno, quando passa por cima de alguma coisa em conjunção, costuma deprimir também. Eu vou aqui acrescentar que isso pode valer para taurinos e escorpianos, né? Dá uma baixa de humor bem forte. Dá para contornar, e tem outros ciclos que podem contribuir para isso, mas para os aquarianos isso também vale. Então tem essa baixa emocional, tem essa baixa de autoestima, tem essa concentração naquilo que é realizável. Às vezes esse olhar mais autocrítico, ele é fundamental para que as coisas aconteçam. Mas não pense que por causa disso as suas responsabilidades diminuirão. Provavelmente acrescentar-se-ão, e você talvez até tenha que gerenciar outras pessoas, meio que fazendo justamente aquilo que propaga ao contrário, né? No caso, você vai ter que cercear, você vai ter que controlar, você vai ter que se controlar e controlar terceiros muitas vezes. Quanto mais velho você for, mais tendência ao controle de outras pessoas haverá. Mas pode ser justamente por causa disso que você se torna uma figura de referência que você sempre quis a vida inteira. Então aproveite. E mão na massa. Para os piscianos, finalizando todo o nosso círculo, a passagem de Saturno em Aquário pode ser muito valiosa quando se trata das coisas que o pisciano já tem natas já no seu comportamento, que é o processo de recolhimento para produzir alguma coisa intensa e disciplinadamente, né? Até às vezes em sentido meio autossacrificial. O Saturno passando ali pode fazer com que o sujeito se veja com necessidades prementes de recuar e de ficar nos bastidores de alguma situação, para ter o controle mais eficaz sobre aquilo, desenvolver aspectos, discursos e formas de encarar a vida filosoficamente mais elaboradas, racionalizar um pouco aquilo que para tanta gente com ênfase em peixe costuma significar: olha, estou me doando, não estou recebendo de volta, coitado de fulano, coitado de Beltrano, que situação difícil em que eu me enredei, não consigo sair dela. Então é uma oportunidade também de racionalização, sistematização e de colocar as coisas em seus devidos lugares, ganhando uma força moral, uma força interior para poder dizer não. Durante uma fase como essa, para piscianos, eles vão ter uma facilidade um pouquinho maior né, assim, não é facilidade, né, com Saturno não é necessariamente uma coisa fácil, mas vão desenvolver essa capacidade, portanto vão tornar menos difícil de recusar coisas, de centrar-se um pouco mais em si, de estudar coisas que requeram muitos esforços, né, isoladamente, de ganhar uma dimensão, de pegar aquele relativismo que é típico do pisciano e pragmatizar aquilo, colocar aquilo ali disponível para outras pessoas. E também, por exemplo, a pessoa está querendo fazer algo em que ela se doe mais, que ela cumpra uma espécie de missão de vida a que ela se impôs. Ela vai organizar aquilo ali mais racionalmente. Só vai ser preciso ter uma atenção, eu vou repetir pela enésima vez, isso é danoso, é difícil, mas não é focado em todos os dias do ano, o tempo todo, todos os dias do ano, 24 horas por dia, não é assim. Vai ter pontos focais, mas essa atenção sobre coisas que ocorrem à revelia do pisciano ali em questão, que podem ser maquinações econômicas, maquinações políticas, a necessidade que outras pessoas, não necessariamente muito leais, tendem de usurpar a força e o poder que a pessoa possa ter naquele momento. Então são formas do indivíduo, o indivíduo precisa desenvolver formas para se precaver com relação a essas forças que eu vou chamar aqui figuradamente de forças usurpadoras, né?
especialmente para quem tem essas tendências piscianas muito fortes no mapa. Fora isso, se você é pisciano, tem recursos sobrando e quer fazer uma meditação em algum lugar bem isolado, tipo no Tibete ou em algum ashram da Índia, bom, vai ter aí uma oportunidade bem interessante de se isolar e atingir um belo estado alterado via disciplina. Pois bem, gente, chegamos aqui ao fim e eu queria só aproveitar o ensejo e recordá-los aqui que existem aqui 2 livros interessantes, né, de minha autoria. O Trânsitos Planetários, que vai falar de trânsitos que vão de Marte até Plutão, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, incidindo sobre planetas do mapa natal, o que acontece, tudo em detalhes nesse livro aqui, Trânsitos Planetários, e esse aqui, que é o Astrologia e as Polaridades, é um outro livro de minha autoria, que vai falar que é muito bom tanto para leigos quanto para troianos, né? Tanto para gente que já está bastante experimentada, pode usufruir disso aqui, mas quem não conhece nada também. E esse livro ele vai falar sobre luzes e sombras, né, as características dos signos, características comportamentais e também situacionais, coisas que a gente experimenta, coisas que são análogas aos signos. Isso vale a pena para poder aprender um pouco mais de astrologia e aprender um pouco mais sobre si. Então aqui fica aqui a dica dos 2 livros. Esse aqui é um livro essencial para quem está querendo fazer previsões sobre o próprio mapa por conta própria e também para quem, especialmente para quem está estudando. É isso, gente. Eu sou Carlos Holanda, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clica aqui no botãozinho de se inscrever e também no sininho, né? Se inscreve no canal pelo botão de inscrever e também no sininho para receber as notificações de cada novidade que tiver aqui. Coloca aí o seu like no vídeo. E outra coisa, se você quer estudar astrologia, não esqueça de ver aqui a descrição desse vídeo para você ver o link que vai te levar até a nossa plataforma de estudos de astrologia e formação no assunto. É isso aí, um grande abraço e aproveite Saturno em Aquário.